Olá, gente. Eu vou conversar com você sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Na verdade, eu vou falar sobre a importância da redação neste concurso público. Né? Você imagina você fazendo um concurso que chama bastantes pessoas. Rodoviária Federal já está caminhando para entregar o seu projeto básico. É um concurso que já tem comissão, só falta apresentar o projeto básico e daqui a pouco fechar a banca. Né? Muito provavelmente vai ser o Sebrasp. O que acontece? O concurso da PRF é um concurso que já está lá com uma previsão, né, de pedido de vaga de cerca de 2.000 vagas. É um concurso, não se preocupe, ele não entra naquele corte da reforma administrativa pelo simples fato por ser um cargo de Estado. Né? A gente não tem PRF na iniciativa privada, então você pode buscar informação, você vai ver que é concurso público na veia, tá certo? Verdade, verdade. Olha só, busquei aqui para você o vencimento da PRF em 2020. A remuneração inicial em 29 de junho estava em 10.300, pouco acima de 10.300 reais. Né? Uma remuneração inicial, tá bom? Certinho? Então, a gente vai trabalhar aqui exatamente no primeiraturma, né, .com.br, o curso de redação sobre atualidades para a PRF. Este curso inclui o professor Alex Mendes, que é professor de atualidades. A gente tem aqui 6 discursivas, teoria completa, né? Português como bônus, português do Sebrasp. Por que isso é importante? Para a gente receber esses agradecimentos aqui, por exemplo, que é um dos agradecimentos que eu abri, mostrando, né, para vocês, que o aluno falou: olha só, fiquei com 17 líquidos na prova de português, ou seja, ele deixou apenas 3 sem resposta. E na redação valendo 20 pontos, gente, ele tirou 17,72, né? E ele observou a redação dele, foi a segunda maior de onde? De São Paulo, tá bom? Veja, ele está nessa posição, que estava na 16ª posição, não era por causa da redação não, e nem por causa da prova de português, por conta do conjunto de provas. Mas você vai ver que ele traz para mim, veja só, até o espelho da redação dele, né, mostrando exatamente o que ele falou. Eu poderia abrir várias redações assim para você, mas eu vou te explicar por que a redação é importante. Imagina esse pesadelo aqui. Isso aqui foi um aluno que na fase recursal, este aluno ficou em... ele estava, por conta da prova objetiva, veja só, em 10ª posição em uma grande capital brasileira. Estava nessa posição. Porém, como ele não fez uma preparação adequada para a discursiva, ele ficou com menos da metade dos pontos. É uma situação quase impossível. O cara foi bem na objetiva, mas se deu muito mal na redação. E ele mandou a redação aqui para nós na época, na fase recursal, para ver o que conseguia salvar. Imagina o pesadelo, você ir bem praticamente em tudo, não é? Ficar muito bem classificado, inclusive melhor que aquele outro que estava em 16º, não é? Mas aquele que estava em 16º, com a nota da redação, e ele queria subir só mais um pouquinho ali, ele já seria empurrado para dentro daquela situação das vagas. Esse aqui foi reprovado, de 10º, ele foi tirado do concurso, tá certo? Então, tem que ficar muito atento a essa situação, tá? Para não acontecer isso. Bom, vamos lá. O que acontece com a redação em concurso? Você está vendo aqui outra redação. A gente tapa o nome dos alunos aqui só por uma questão de respeito a dado dos alunos, embora todas as redações que eu tenho são devidamente autorizadas. Aqui, olha só, o aluno com 19,69. Aqui no fundinho não está dando para vocês enxergarem, mas são 10 redações que nós tiramos, né? De alunos que ficaram classificados com notas muito parecidas, assim, acima de 18 pontos, e eram nossos alunos. Para uma região. Isso aqui foi terrível. E aí eu quero falar para você, o que acontece com as fórmulas? Professora, existe uma situação de aprendizagem de redação que, se eu pegar o jeito, pegar a fórmula, eu tenho como passar no concurso? Deixa eu te falar uma verdade, você tem como tirar uma nota boa, mas eu não sei se é o suficiente para você passar. Olha o meu português. Não sei se é o suficiente para você passar. Por quê? Imagina este concurso que ficou regionalizado, em que vários alunos colaram acima de 18 pontos, entre 18 e 20 pontos, representando uma das maiores notas da PRF praticamente de todos os tempos. Aliás, foi a maior nota de todos os tempos. Todo mundo coladinho aqui, brigando, tá certo? 10º a 10º, para ficar mais bem posicionado, para ser nomeado o mais rápido possível, para não ficar naquela zona de desconforto, não é, no pós-concurso, se vai ser chamado ou não vai ser chamado. Então você tem que saber a realidade das coisas. Veja só, vou explicar para vocês.
O tema da PRF em 2018 foi muito simples. A banca pediu medidas da PRF no combate às infrações de trânsito. Aqui não tem todo o tema, mas o resuminho está no espelho, né? Depois pediu ações da sociedade para auxiliar na diminuição dessas infrações e atitudes individuais também para diminuir essas infrações. Ora, gente, se a gente parar para pensar, quem no Brasil, mesmo não estudando para a PRF, não sabe o que fazer para diminuir o número de infrações de trânsito? Quem, tá certo, não sabe? Mesmo se você não estiver estudando, você sabe várias condutas, tá certo? Que vamos dizer, um motorista precisa ter, não é? Um pedestre precisa ter para que a coisa não incorra em infrações. E aí você vai ver, a nota do aluno tá aqui, não é? 19,69. Mas por que ele ficou com 19,69? Vou mostrar. A redação que você está vendo aqui é baseada numa fórmula, tá bom? A fórmula é ruim? Não, ela não é ruim. Se você pega um tema muito difícil, a fórmula te ajuda a navegar por águas menos turvas, né? Você vai ali trabalhar de forma mais rápida. Mas quando o tema é fácil, você tem que ir além. Veja só, aqui o aluno vai fazer a fórmula, olha só, aquilo que todo cursinho ensina. Dentre as medidas adotadas pela PRF no combate às infrações de trânsito, destacam-se as seguintes, 2 pontos. Aí ele vai falar 3 medidas. A implementação de operações permanentes, voltadas para monitorar o uso de álcool por condutores, ponto e vírgula, investimento em tecnologia de ponta, né, o que permite acesso imediato aos dados do condutor, muito bem, não é? Ponto e vírgula, ó, aqui. E a adoção de ações educativas em relação a essa questão dos condutores, não é? Como ele cita aqui como exemplo o Sistema Rodoviário Federal. O que tem de errado aqui? Nada, nada. Não tem nada errado com essa redação. Ela vai seguir assim esse fluxo. Ela pega a fórmula e vai embora. Ela consegue aqueles 19,69 pontos? Consegue. Mas como que este daqui, certo? Este daqui conseguiu 20. E vejam só, concorrentes para praticamente a mesma região. Esse é o problema. Tema fácil, notas altas, fórmulas, notas altas. Quem se sobressai e é chamado primeiro? O cara que realmente sabe escrever. Porque ele vai fazer escolhas. Esse cara que conhece a fórmula, conhece, mas ele nota, peraí, todo mundo vai fazer isso aqui, eu não posso fazer. Então você vai notar na redação dele, não é, mais ganhos textuais. Você vai notar, por exemplo, a presença de elementos, ó, vou te mostrar, de elementos coesivos, porque em vez de fazer um período maior enumerando 3 situações, ele vai trabalhar com períodos menores, ó, para tanto, dessa forma, devido a esse combate, assim. Então ele trabalha melhor a coesão, ele entende a diferença das cadeias coesivas formadas por hiponímia e hiperonímia, tá vendo? Ele consegue fazer esse fluxo, sair de um nome específico e para um elemento mais geral voltar para o específico. Ele sabe trabalhar com a teoria da argumentação, não é? No momento em que o cara vai falar que a PRF fiscaliza estradas, ele vai falar um pouco diferente. Ele vai falar que a PRF, né, utiliza alguns meios para fiscalização dos mais de 75 mil quilômetros de rodovias federais. Então ele aprende a trabalhar números, consegue fazer uma elaboração melhor, né, da teoria com os exemplos. Então o examinador olha para esta redação e ele fala, tá muito melhor que a outra. Aí de repente você vira para mim e fala assim, Júnia, mas se você olhar, os dois tiraram a mesma nota em estrutura. Sim. A diferença, Júnia, entre este daqui e o outro é que porque o de lá errou a gramática, errou o português. Esse aqui não, errou sim, vou te mostrar. Olha só, vou te mostrar só um erro que eu já bati o olho nele aqui, ó. Lei 9.503, ó, que a Lei 9.503 as trata. A lei trata alguma coisa, tá vendo? A lei trata, né, essas atitudes como infrações, ele está explicando. Isso aqui é um dos erros, ó, erro de concordância verbal. Né? Tem outros erros aí para cima, tem uns 5 erros que eu contei. Mas por que essa diferença de postura? Porque o examinador, quando ele nota que essa redação está igual a de todo mundo, essa daqui, ele fica mais rígido, ele tem que fazer. Ele não tem como falar que o aluno errou aqui a estrutura. Não, tá certa. Só que ele vai notar há um esforço maior do outro para a construção de um texto com mais recursos de coesão, está lá no edital do SEBRASP, né? A avaliação da primazia da coerência e da coesão. A
aquele trabalho de uma forma muito mais demonstra dominar. Ele mostra para o examinador, olha, o que você quer analisar como critério especial, eu sei. Então ele vai lá e capricha. Este daqui esqueceu desse detalhe, né? Então ele fez uma redação dentro da fórmula. E o que aconteceu? A banca ficou chata. Aí a banca resolveu catar piolinho. O que é catar piolinho? Tudo que é erro de português que apareceu, eu quero. Por quê? Porque eu tenho que fazer diferença entre os melhores redatores, tá bom? Gente, aqui eu falei dos meus alunos, né? Tanto que usou fórmula quanto que não usou. Foram alunos meus, né, em outro projeto também, mas agora estão na Polícia Rodoviária Federal e você pode fazer parte desta turma, ingressando aqui no primeiraturma.com.br, né? Clique lá em Polícia Rodoviária Federal, estude conosco, para você aprender a fazer a sua redação e ir embora para o concurso público, certo? Tirando notas de excelência como estes alunos conseguiram, tá bom? Prazerzão falar com vocês, boa sorte para todos, boa temporada de estudos.